Eu sou a Karine Quinjalmo, sou consultora especialista em processos e em custos para reparação automotiva, mãe do Enzo e sou filha e irmã de mecânicos. E aqui na Oficina Mais, nossa especialidade é desenvolver soluções para tornar os teus dias mais tranquilos e mais lucrativos. E eu estava aqui pensando agora em algumas soluções que a gente tem conversado essa semana e discutido muito sobre a questão dos diagnósticos, né, dentro das oficinas mecânicas. Então eu sempre faço uma analogia quando eu converso com o cliente, né? O mecânico, ele é o médico do carro. Então o diagnóstico a gente tem que levar igual o diagnóstico do médico, né? Tem de pequena complexidade, um diagnóstico de média e um de grande complexidade. O diagnóstico de pequena complexidade é aquela explicação, né? É aquele momento que tu atende o cliente e visualmente ele identifica e tu também qual é a necessidade que o veículo dele está tendo, né? Por exemplo, arrebentou um pneu, quebrou um espelho. Fisicamente é muito perceptível, é um diagnóstico muito simples, né, de ser realizado. Então, com isso, tu consegue levar para o processo de orçamentação, aprovação e execução do serviço muito rapidamente. Então, o diagnóstico de média complexidade é aquele que o médico faz dentro do próprio consultório dele mesmo, no próprio momento da consulta. Então, fazendo uma analogia com a mecânica, né, é o tempo que tu tem para a própria realização do serviço, né? Por exemplo, o cliente veio com barulho embaixo do carro, né? Talvez seja freio, talvez seja amortecedor. Até então tu não sabe o que é, o cliente detectou que é um barulho. Então isso é uma média complexidade, porque quando tu levar para dentro da oficina, a própria substituição do componente já vai ter que cobrir, né, o tempo de substituição vai ter que ser tomado ao tempo de diagnóstico, né? Então isso não é um diagnóstico que é cobrado, ele tem que estar embutido no preço. Então quanto tempo, quantos minutos tu tem para levantar, realmente para identificar qual é o componente que está com avaria, qual a necessidade do veículo e a própria substituição dele. Então a soma do tempo do diagnóstico e da substituição é o tempo total de consulta, como se fosse num consultório. Essa soma tem que fechar com o que está cobrando. Mas aí a analogia, né, dos diagnósticos que são cobrados. E aí existe uma grande diversidade de opiniões em relação a isso. Mas o diagnóstico que é cobrado, levando, né, para a área da saúde, nessa analogia que eu faço, é o diagnóstico aquele que tu precisa do exame laboratorial, né? Então tu não vai fazer dentro do consultório, tu vai precisar de especialista, tu vai precisar talvez de um outro lugar, né? Dentro do hospital, talvez, um equipamento que ele tem investimento, que ele tem atualização, que para mecânica são os teus equipamentos de diagnose, né? De diagnóstico. Então, além do investimento no equipamento, tu tem atualização das informações, né? E isso é um custo mensal. Então, isso tu tem que repassar para o preço, isso tu tem que cobrar. Bem como na tua oficina pode ser que esse profissional também não seja o mesmo, né? Que vai ser uma outra área que vai fazer o diagnóstico no veículo. Então, esse diagnóstico é cobrado. Isso é um serviço, né? O resultado desse diagnóstico, dessa leitura, desse exame laboratorial é que vai dar o que precisa fazer no carro, né? Que vai ser a prescrição do medicamento, né? Ou do tratamento que tu tem que fazer. E esse tratamento é uma outra etapa no serviço. Então tu tem que pensar que a etapa 1 é o tempo de diagnóstico, né? De investimento dessa investigação, que é um serviço, e tu tem que explicar isso para o cliente, isso tem que ser cobrado, né? E a partir dali, dependendo do resultado, é um outro serviço que talvez tu não consiga fazer no mesmo momento, vai ter que ficar para um período após, para outro turno ou para outro dia. Aí é um outro preço, né? É um outro orçamento, uma outra aprovação. Então, quando tu tem clareza disso, já desde o início, fica muito mais fácil. Desde o início que eu falo lá no processo de atendimento, fica muito mais fácil de tu conduzir essa situação, tanto no teu processo interno, para que isso gere resultado de produtividade, tenha menos interrupção possível, como também te gera, né, um melhor relacionamento com o teu cliente. Pensa nisso. Essa é a minha dica para a tua oficina ainda mais lucrativa.
E se você gostou desse conteúdo, dá um like, te inscreve no nosso canal para continuar recebendo nossas informações. Faça o comentário aqui embaixo e beijo no coração.